O autoconhecimento acho que foi bem importante e entender que não era possível fazer tudo que eu queria naquele momento, né? Então, queria fazer tudo de tudo. Que a incerteza leva a gente para lugares que a certeza não levaria, né? O certo você leva só até um lugar e a incerteza abre, assim, um mapa de caminhos que a gente pode trilhar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast. Eu sou a Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e o meu moto é Be Brave and Bold. E hoje a gente vai falar quando a vida e a carreira tomam outro rumo. Aquele momento que tudo parece certo no papel, mas o coração pede algo diferente. É aí que nasce a coragem de recomeçar, de mudar o caminho e confiar no processo. E duas pessoas que viveram isso estão aqui comigo hoje, Sara Ottoni e Márcio Takashi, meus sócios na Masa. E a nossa primeira convidada é a Sara, a mente que conecta razão, criatividade e propósito. CBO da Masa Back Office, advogada por formação, Sara une um olhar técnico apurado a uma sensibilidade humana e criativa rara. Ela transita entre o jurídico, o estético e o estratégico com leveza, transformando complexidade em clareza e ideias em ação. Sua escrita é impecável, seu olhar é refinado e seu humor na medida certa. Traz lucidez e leveza mesmo nos temas mais desafiadores. Em cada projeto, Sara demonstra harmonia entre precisão e sensibilidade, rigor e intuição, fazendo tudo parecer simples mesmo quando não é. Ao longo da sua trajetória, passou pelo direito e pela jornada dos concursos públicos até encontrar na Masa o propósito perfeito para unir lógica e emoção, construindo pontes entre pessoas, processos e propósitos. Mas o que define a Sara vai muito além do trabalho. Cozinheira apaixonada, leitora voraz, viajante curiosa e parceira de vida do Willy, ela vive com presença, intensidade e propósito. Enxerga beleza no simples, sentido no detalhe e aprendizado em cada encontro. Para quem convive com ela, a Sara é isso, uma mente precisa com alma sensível, que transforma o cotidiano em expressão de cuidado, criatividade e inteligência. Sara, muito obrigado por participar desse podcast com a gente. Obrigada, Isa. Obrigada, Maísa, pelo convite. Estou super animada. Amei a minha descrição, já deu uma prévia do meu moto, até o tema, já trouxe tudo, assim, estou entregando tudo já desde o início, mas é isso, espero que sobre algo para mim também, para eu falar. Boa, e o nosso segundo convidado é Márcio Takashi, mais conhecido como Taka, o engenheiro que transforma dados em decisões. CFO da Masa Back Office, mestre em engenharia urbana, especialista em BIM e apaixonado por planilhas de tecnologia, Taka une a lógica da engenharia ao olhar financeiro para construir clareza, alinhar operações e transformar dados em decisões inteligentes. Com método, empatia e visão, ele conduz pessoas e processos com precisão e propósito, transformando complexidade em clareza e números em direção. Ao longo da carreira, passou por obras, projetos e gestão, de Lean Construction a planejamento financeiro, de modelagem BIM e Data Analytics, sempre com a mesma assinatura, método, serenidade e entrega. Na Masa é referência em automação de processos, projeções e relatórios gerenciais. É o mago da planilha, do ClickUp, do Notion, o cara que a equipe recorre quando o problema parece não ter solução. Mas o que define Taka vai além dos números. Pai coruja da Lara e marido da Kemi, ele é sereno, humilde e incansável na vontade de aprender e ensinar. Entre uma analogia de Harry Potter e outra, encontra tempo para correr cozinhar, pescar e torcer pelo time. Sempre com a mesma calma que o fez se tornar o mais querido da equipe. Para quem convive com ele, é magia, é resiliência, método e coração.
Todo dia um passo, todo dia um pouco melhor. Obrigada aí, Taka, por ter aceitado esse convite de vir aqui no Moto Podcast. Nossa, que legal, hein? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa. E Sara, para a gente começar, qual que é o seu moto? Quando me chamaram para esse podcast, fiquei pensando bastante tempo o que é o meu moto, refletindo. O meu moto é paixão, então toda a minha jornada, toda a minha história, eu sempre me guiei por algo ali que me fazia tomar as decisões e eu não sabia o que era isso. E quando eu dei um nome, paixão, ele fez muito sentido, porque quando eu decido as coisas, quando eu tenho alguma decisão difícil, sempre o que eu escolho é aquele caminho que me traz empolgação, sabe? Aquele caminho que me traz quentinho no coração, que traz entusiasmo, que me traz também curiosidade, sabe? Eu sou muito curiosa pela vida e eu gosto de ter isso. Então, os caminhos que eu escolhi seguir durante a minha trajetória foram caminhos que me trouxeram curiosidade, que me trouxeram encantamento. Eu ia citar um exemplo, mas como vai ser esse bem o tema do nosso podcast, então vou guardar ele pra frente. Nossa, super! E você, Taka, qual que é o seu moto? O meu moto é trilhar uma jornada de conhecimento, amor e suor. Então, são 3 palavras aí, né? Conhecimento, que é que eu sempre gosto de aprender bastante, né? Então, estudar coisas novas, aplicar coisas novas e também ensinar coisas para outras pessoas, né? Então, para mim, ensinar faz parte dessa jornada de conhecimento. E amor e suor são uma filosofia de um grupo que eu participava de voluntariado, né? Da comunidade nipônica, que ele falava muito de amor e suor, que é fazer as coisas com muito amor, com muito carinho, e suor, que é fazer com muito esforço, né? Então, não basta a gente se esforçar muito se não fizer com carinho, não basta a gente fazer com coração, né? Como a Sara falou, fazer com paixão e não se esforçar, né? Então, por isso que esse é meu moto. Agora a gente queria saber de vocês como que foi no começo ali da carreira, antes de Masa ainda, o que vocês esperavam para o futuro? Como que vocês pensavam a carreira de vocês aí? Quais eram os desejos, ambições que vocês tinham no início da carreira? As minhas ambições, né, no começo da carreira, eu escolhi engenharia civil porque eu fui numa feira de cursos da faculdade e era uma das mais bem colocadas no Brasil, né? Eu falei, nossa, esse curso deve ser bom. E aí, na época, estava muito em alta, né? Construção civil, engenharia, prédio para todo lado. E eu falei, nossa, vou me formar, eu vou ganhar um monte de dinheiro, né? Vou ficar rico. E aí, no decorrer da faculdade, eu conheci um pouco do mundo das multinacionais, né? Ouvi falar sobre os trainees. Então, eu imaginava que eu ia sair da faculdade, ia entrar numa multinacional, fazer um programa de trainee e crescer lá dentro, né? Então, essa que era as minhas expectativas iniciais, né? Achei que era construir pontes. Não, construir pontes nunca esteve assim no top desejo, não. Tem assim um pouco, porque você faz a engenharia e você fala, nossa, aprendi a projetar coisas grandiosas, né? Mas aqui na faculdade que eu fiz não tinha uma disciplina específica de pontes, né? Eu fiz uma no Japão, mas eu não teria coragem de mencionar uma ponte sozinho, né? Muito bom. E você, Sara? Também decidi o curso, a gente decide muito jovem, né? O que a gente vai fazer. E é o que eu sempre quis quando eu era mais nova, ali no primeiro ano do ensino médio, era ser diplomata. E aí o curso que mais indicava era fazer direito. Então eu me inscrevi para direito com essa intenção de um dia fazer diplomacia. E quando eu comecei a fazer direito também eu gostei muito, porque eu tenho muito esse espírito justiceiro dentro de mim, talvez é algo do sangue da minha família, assim, porque todo mundo é muito justiceiro lá em casa, a gente tem isso dentro da gente, e aí sempre com esse olhar de, quero mudar o mundo. E aí quando você aprende o direito, você começa a estudar, você vê também que tem uma burocracia gigantesca ali, e mudar o mundo pode ser feito de diferentes formas, né? Não é só a gente tem o ideal ali de mudar o mundo, fazer caridade, fazer outras coisas. E eu aprendi que existia outras formas de mudar o mundo. Se eu fizer também, apenas eu fizer o meu trabalho bem feito, eu já estou mudando o mundo de alguém. Então eu comecei nesse lugar aí do direito, fiz estágio em alguns tribunais, depois virei concurseira, comecei a estudar. E nisso de querer mudar o mundo é sempre aquela indecisão. Eu quero ir para a promotoria ou eu quero para a magistratura.
E enquanto eu não conseguia decidir, falei, vou seguir por tribunais, então fazer concursos de tribunais, porque ele já conta também para o meu mínimo, né, que precisaria de 3 anos de exercício, e comecei a estudar para isso. E tinha uma rotina bem intensa, então eu estudava 10 horas por dia, de segunda a segunda. Desde então já era muito organizada. Então, naquela época eu comecei também a organização, então mapeei todo o meu plano de estudo para ir para 1 ano e fazia ali tinha uma planilha, então eu ia fazendo o meu mapa de estudos e fiquei estudando. Quando eu cheguei no momento, comecei alguns lugares a ficar mais bem classificada, passei para um concurso bem. E aí, a Mais me ofereceu uma oportunidade de trabalhar na MASA meio período, meio que uma estagiária, né? Então, trabalhava 4 horas por dia e continuava estudando. Até porque depois de 2 anos estudando, a gente dá não uma desanimada, mas assim, já tô ali. Então, enfim, comecei a trabalhar na MASA e fiquei. E aí, comecei a trabalhar mais tempo, até ficar integral. E foi algo que eu comecei a gostar muito e veio muito de encontro, né? Ao encontro daquilo que eu comentei antes, de mudar a vida das pessoas podem ser feitas de diferentes formas, né? Então, quando veio a minha nomeação, 2 anos depois, foi muito fácil para mim decidir que não era aquilo que eu queria seguir, mesmo que naquela época eu ia ganhar 3 vezes mais do que meu salário da época. Nunca parei para pensar sobre isso, porque era assim, já não fazia mais sentido para mim. E vai muito do que eu disse do meu moto. Porque, às vezes, a decisão pela paixão ela não é mais lógica, ela também não é segura, ela não vai fazer sentido para um monte de gente. Eu recebi, assim, que eu compartilhei no meu Instagram, então eu recebi milhares de mensagens. Não faz isso. Trabalha lá, não tem remoto. Eu falei, pior que tinha, eu poderia trabalhar remoto. Mas não era algo que me empolgava. E engraçado que depois de alguns anos, as mesmas pessoas que me falaram aquilo vinham falar comigo, e aí, tem algum emprego na sua empresa? Porque eu tô pensando em largar o funcionalismo. Tô pensando em largar meu concurso. Então é algo que... É isso. Pode não ser seguro, mas com certeza é aquilo que me fez feliz. Não, muito bom. E para você, Taka, quando que surgiu o primeiro sinal de que o seu caminho podia ser diferente? Então, quando eu entrei na faculdade, eu conheci a empresa Júnior, né? Então, eu entrei na empresa Júnior desde o primeiro ano e fiquei até o final do terceiro. E aí eu comecei a conhecer bastante de processos, modelo de gestão, gestão de empresa, clima organizacional. Falei, nossa, isso é legal, né? Então, eu entrei na faculdade de engenharia e comecei a me interessar por gestão de empresas, mas não me passava pela minha cabeça que eu me formaria e não continuaria na engenharia, né? E aí, nesse decorrer da faculdade, eu quis puxar algumas matérias, inclusive da administração e da engenharia de produção, de disciplinas de qualidade, e os meus professores não deixaram. Eles falaram, não, você não vai fazer uma disciplina de administração. Você tá doido, Márcio? A carga horária de civil já é puxado, as disciplinas aqui são mais estruturadas. Então eu senti um pouco de preconceito ali de alguns dos meus professores, né, com relação a essas disciplinas. Então, acabava vendo, né, um pouco de gestão de empresa na prática, mas não cursei as disciplinas ali. Então, hoje eu percebo que ali já existia um pouco desse desejo, né, mas não declarado efetivamente. E aí, logo que eu me formei, entrei numa empresa, né, entrei na sociedade de uma empresa. Então, eu iria trabalhar nos primeiros anos para depois entrar na sociedade dessa empresa. Então, naturalmente, eu comecei a ir para esse lugar de gestão de empresas mais uma vez, né? Então, pelo contato que eu tinha tido com números, por eu gostar muito de planilhas, por algumas ferramentas que eu tinha tido contato na época para fluxo de processos. Então, dentro da empresa de engenharia, eu caminhei muito para esse lugar. E no final eu fazia projetos em parte do tempo, na outra parte do tempo eu fazia entrevista de estagiário, entrevista de funcionário, preparava o processo seletivo ali e também fazia os controles financeiros e algumas gestões de processos, né? E aí, para mim, o ponto de mudança foi um pouco antes, né, de eu deixar a empresa de engenharia, que eu tive um ponto de burnout, né? Então, foi quando a minha cabeça explodiu, né? Então, eu fazia projetos
E eu varava noites fazendo projeto, dormia na empresa às vezes. Aí tinha vez que eu saía tarde e voltava cedinho para continuar. E aí tava nesse ritmo super acelerado, né? Não parava e eu me achava imparável, né? Assim, não, meu corpo vai aguentar, meu corpo vai aguentar, tô dando conta. E aí foi quando eu fiquei doente da cabeça, né? Então o corpo começou a sentir e por incentivo, né, da QM, eu comecei atendimento psicológico e isso foi muito importante para eu entender, né, e tudo mais. O autoconhecimento acho que foi bem importante e entender que não era possível fazer tudo que eu queria naquele momento, né? Então, eu queria fazer tudo de tudo, fazer projeto, achava que ia dar conta, né? E eu sempre tive muito isso na cabeça. Não, eu vou dar conta. Se eu ficar aqui mais umas horas, vai dar certo. E aí, isso acabou me forçando a sair desse lugar. Então, era assim: estava num momento que eu estava fazendo coisas que eu gostava, mas num nível que estava me fazendo mal por comportamentos próprios, né? E aí acabou coincidindo que na época, né, que eu estava lá com os atendimentos psicológicos, estava nesse pós-burnout, aqui me foi chamada num concurso público em outra cidade. E eu falei, não, é agora, né? Assim, é o momento. Eu vou arrumar outra coisa para fazer. E coincidentemente, o Luca falou: Taca, de vez em quando eu presto serviços aqui para minha cunhada, Maísa, ela tem uma empresa, e ela tá precisando de alguém que gosta de planilhas. E eu sei que você gosta de planilhas, né? Eu sempre amei planilhas, desde sempre, né? Você não quer conversar com ela? Ah, legal, né? Planilhas, gosto de fazer planilhas. O trabalho é remoto, então eu estar me mudando de cidade não seria um problema, né? E acabou que para mim esse foi um ponto de virada, né? De eu estar saindo da engenharia por não um motivos de eu estar querendo fazer uma transição de carreira e acabou que começou a jornada, né, dessa mudança nesse ponto. Obrigada, Kemi, por ter passado nesse concurso. Maravilhoso. E para você, Taka, parece que foi algo... me parece não, né? Foi algo que o corpo que deu esse indício de que tinha alguma coisa que estava levando você para outro caminho. Mas acho que indiretamente a gente, independente do caminho, que quando tem essa mudança, na verdade, essa mudança de rota, alguma coisa antes meio que já tá falando que deveria ser uma rota diferente. Você teve isso, Sara? Tipo, mesmo sendo um convite ali que calhou de dar certo, já tinha alguma coisa que você achava que poderia ser diferente? Ou não? Aconteceu mesmo? Eu acho que como a transição não foi assim, de um para o outro automaticamente, foi acontecendo, né? Então, mesmo enquanto eu trabalhava na Masa, quando eu comecei, a minha expectativa era sair assim que eu fosse chamada para o concurso. Então, não teve, acho que, um momento de virada. Eu acho que quando chegou o dia que eu fui nomeada, que chegou o e-mail ali, nomeada, que é o momento que todo mundo espera quando você está fazendo concurso, o que eu senti foi uma alegria extrema por finalmente ter esse reconhecimento, porque é um lugar de muito esforço, dedicação. E eu falei, caramba, realizei meu sonho, mas o sonho foi até aqui. Então, não senti que eu deveria seguir. E eu falei, não vou assumir. Tipo, saiu na hora, nem precisei pensar nem nada. Mas enviei no outro dia, porque vai que madrugada. Vai que tem um pensamento. Vai. Bom aprendizado, gente. Durmam com as decisões. E aí depois eu acordei e era aquilo mesmo. Então acho que foi sendo construído, sabe? Porque esse desejo de fazer as coisas acontecer e de mudar, eu acho que eu percebi que durante o trabalho a gente pode mudar. Então a gente está ali lidando com pessoas no nosso dia a dia. Se você mudar a realidade financeira de uma empresa, você também está ajudando essa empresa a se manter, está ajudando outras pessoas a ter a continuidade do seu emprego. Então, aí deu para ver que eu tinha um impacto real. O meu trabalho tinha um impacto e eu estava gostando daquele impacto. Ao mesmo tempo, sem querer falar mal aí, gente, do concurso público, eu sentia, pelo menos, né? Não sei se todo mundo seria assim. Eu sentia que se eu fosse para o serviço público, eu ia ter uma vida diferente. Eu iria gostar daquela vida, mas seria uma vida que eu me acomodaria
E já no trabalho da iniciativa privada, não. Eu teria que sempre estar me reinventando, sempre estar indo atrás de novas coisas. E é algo que fez sentido para mim assim que chegou a notícia. É muito bom legal. quando a gente toma a decisão e você sente um alívio. Parece que a decisão foi tão certa que você sente uma paz muito grande. Você fala assim, nossa, mesmo saindo do seu corpo, você fala assim, é mesmo que eu tô sentindo essa paz toda aqui de ter tomado essa decisão? Porque é uma decisão bem importante, não é como se tivesse uma decisão qualquer, né? Ainda mais quando tá falando de um concurso e tal. Então, muito legal saber que tem essa certeza, né? Mesmo que a gente não tenha certeza de nada, mas ter esse sentimento de certeza é muito bom. Mas fala, mas eu te cortei. Não, sem problema. Não, que enquanto a Sara falava, eu fiquei pensando aí, Taca, pra você, porque assim, tudo foi meio a união dos astros ali, aconteceu tudo no mesmo tempo, mas depois que você entrou, tinha planilhas um monte, mas assim, como foi essa jornada de até algum momento você falar assim, nossa, é isso mesmo que eu quero, e não alguma coisa temporária que aconteceu ali, uma oportunidade? Legal. Então, quando eu comecei, eu tava meio desacreditado que existia um trabalho que eu ia fazer planilhas, porque eu precisava, assim, o meu trabalho vai ser construir planilhas para gerenciar os processos, né? Porque todo lugar era assim, planilha não, o futuro são só ferramentas, você nunca vai usar planilha. E aí era fazer uma conta ou outra, né? Então, primeiro, eu fiquei pensando, como vai ser isso, né? Então, claro que tinha outras coisas além de planilhas, mas o fato de estar ali fazendo alguma coisa que eu sempre gostei, né? A grande parte do tempo, falei, nossa, será que é isso mesmo? Ficava aquela voz gritando, cilada, Binos. Né? Isso não vai durar. Vão querer só um pouquinho, depois vão querer mais planilhas. Então, e aí começou a ir nesse ritmo, tanto que quando a gente começou, né, mas eu tinha falado, eu vou querer uma carga horária reduzida, porque eu vou querer trabalhar na engenharia em paralelo, né, não quero sair desse lugar, e eu pegava alguns projetos, né, para fazer, projetos de hidráulica, elétrico, né, que a gente chama de projetos complementares, e num determinado momento ali, eu comecei a ver que os projetos não me traziam a mesma paixão, usando a palavra da Sara, mas é bem isso mesmo, né? Que eu tinha quando eu olhava ali ou uma planilha ou um relatório e ver as informações conversando ali, né? Então, esse número veio daqui, chegou lá e ajudou a tomar uma decisão que gerou uma economia para o cliente. Quando eu vi isso, falei, nossa, que legal, né? É um lugar que tem muitas possibilidades. E naquilo que a Isa falou, né? Que depois, olhando para trás, as coisas começam a se conectar, né? Uma das minhas especializações é BIM, né? Que é Build Information Modeling, né? Modelagem da informação da construção. Que é basicamente você fazer um projeto tridimensional associado a informações. Então, você desenha uma parede, ela é uma parede que tem uma informação, tipo de material, qual que é a pintura, qual que é a espessura. Então, ele não é só um desenho, né? Ele tem informações. E eu comecei a ver que o meu mundo girava em torno desse lugar, na engenharia, no financeiro, e a minha paixão por planilhas era isso também, de ver como que os dados conversavam, né? Porque na engenharia era como que eu calcular o material mais rápido auxiliava numa tomada de decisão, né? Se vai economizar ou vai fazer uma obra mais rápida, né? E aqui era como que a planilha vai ajudar a tomar decisão que financeiramente vai ser melhor, né? Então, comecei a fazer esses links que olhando agora parecem meio óbvios, mas na época não era, né? E aí chegou esse momento que eu estava prestando serviço de engenharia para uma empresa e fazendo os meus trabalhos aqui, né, na MCFO, agora a Masa, né? E eles falaram, você não quer aumentar sua carga horária aqui na engenharia? Não quer ficar aqui full time com a gente? E aí eu parei para refletir, né? Será que eu quero isso, né? E
Corri um grande risco nesse momento. Eu tô passando mal aqui já, gente. Não vamos reviver essa história. E aí teve, né, essa possibilidade de você não quer ficar aqui full time na engenharia. E isso não, falei assim, nem passou pela minha cabeça isso, né? Eu preciso avaliar, né? E aí eu sempre escrevo assim, né? Prós, contras, né? Isso eu não faço na planilha, é no papel, né? Então sempre tem um papel aqui. E aí eu vou escrevendo coisas boas de um lado, coisas que são melhores no outro lugar aqui, né? E as coisas começaram a ficar meio óbvias, assim, né? Nossa, por que que eu não quero ir para esse lugar aqui na engenharia, sendo que tenho possibilidades, é o lugar que eu me formei, é um lugar que eu procurei por muito tempo, assim, né? 5 anos de faculdade, no caso, 6 anos de faculdade, né? Não era, tipo, à toa, né? E aí eu olhei e falei, não, mas as coisas que eu vejo de boa lá não são relacionadas à engenharia em si, né? Essas outras coisas que eu também gosto aqui, né? Então, eu vou estar ajudando em decisões aqui, eu vou ser útil aqui, eu vou estar fazendo uma coisa que eu gosto. E ali para mim foi, acho que existe a possibilidade de não ficar na engenharia, né? E aí, nessa mesma época, surgiu uma outra conversa, né, com um amigo meu que também era uma empresa de engenharia, mas não de engenharia civil, e ele me chamou para ir lá trabalhar com eles, né? Ele falou, você vai fazer isso, isso. Eu falei, não, mas isso, né, de gestão de empresa, gestão de pessoas, são coisas que eu realmente gosto. E aí, na época, até conversei com a Maísa, né, Maísa? E ela falou, tá, a Isa descobrindo agora, tá passando mal. Você tá procurando essas possibilidades aqui, tem um monte também, né? Você quer gerenciar pessoas? Eu não tava te passando porque eu vinha de uma experiência anterior que não tava assim 100%, né? Então, quando a mãe falou, não, vai ter as possibilidades aqui, acho que para mim foi esse momento que eu acho que eu tentei, parei para refletir sobre tudo, né? Olhar as possibilidades e de uma maneira bem racional para mim. É sempre muito racional, eu tenho o meu sentimento de estar tranquilo ali com aquilo que eu tô decidindo, mas eu pensei em todas as possibilidades aqui, né? Porque depois, se eu me arrepender, é eu que tomei essa decisão, né? Então, para mim, naquele momento foi muito óbvio, assim, né? Então, acho que um momento ali de decisão de vou ficar só num lugar, acho que foi muito pelo ambiente me pressionar no sentido de existem possibilidades, né? E aí, o forçar uma escolha, acho que foi só para consolidar o que provavelmente dentro da minha cabeça já estava decidido, né? Mas não seria ser super óbvio e confortável falar assim, não, vou parar de prestar um serviço lá na engenharia, vou sair 100%, tchau, obrigado. Eu não sabia. Eu sabia alguma coisa disso. Eu não sabia que você, era o momento de ter que tomar essa decisão. Achei que foi, tinha uma possibilidade, sei lá. Arriscado, hein? Que bom que deu tudo certo. Eu fiquei um pouco nervosa. Não, mas existia. Você sabia o resultado e você ainda estava nervosa. Eu fiquei um pouco nervosa ouvindo agora. Mas e isso foi logo no momento. Nossa, muito louco. Eu acho bem legal, porque tanto o meu como o do Taka, se você for ver, a decisão veio no momento certo. Porque se fosse em outro momento, talvez a gente seguiria por outro caminho. E eu acho que quando você vive uma vida assim, seguindo mesmo os seus instintos, a vida também te manda essas decisões no momento certo. Porque se a gente tivesse recebido, se eu tivesse recebido antes, 1 ano depois que eu tivesse começado a trabalhar na Masa, eu com certeza eu teria escolhido o concurso público. Então eu acho que a gente viver e se dedicar, que nem o Taka falou, é com amor, mas também com suor. Então você viver cada etapa sua, se dedicando 100%, quando chega as decisões, elas
elas são muito claras para você. Então elas vão chegar na hora certa, assim como chegou para mim, assim como chegou pro Taka. E aí se fosse em outro E momento... chegou pra mim também, gente. Nossa, É sério. É sério. Não tá nem Os- acreditando, né? Não. A vida é muito maravilhosa comigo. E assim, além de toda, né, essa trajetória, também casa com os meus momentos, com os meus pedidos do Taka. Era isso, o Luca tava saindo. E aí eu falei, gente, eu preciso de alguém que ame planilhas. É assim, uma pessoa que queira ficar na planilha o dia inteiro. É isso que eu preciso. E aí veio o Taka. Então, assim, em todos os momentos que eu precisei de alguém, né, da Sarah eu já conhecia, então foi um pouco mais fácil essa trajetória. Mas precisava de alguém ali que, nossa, gostasse de contrato, gostasse de jurídica. Então, vem a dor e vem depois a resposta. Da Isa também. Precisava de alguém que gostasse de gestão, que gostasse ali de cuidar das pessoas. E aí caiu a Isa no meu colo. Eles são gêmeos, aí também ataca o Taka e a Isa, que eles chegaram no mesmo dia. De idade também. Aí eu já não sei. Era trigêmeos, né? Tinha a Fefe aí, esperamos quem sabe o dia volte. Mas foi, acho que nessa jornada de vida, sempre quando a gente entende o que a gente precisa, a resposta vem. Então, obrigada, gente, por terem embarcado, assim. Eu sou muito, muito feliz de ter vocês como sócios. E a gente vai construindo isso também, né? Não foi... É que falando parece que foi cada um... Nossa, do dia pra noite caiu aí no colo de cada um. Mas não, cada um foi construindo aí também ao longo desse processo pra a gente chegar aqui até hoje. E a gente falou bastante de Masa e tenho certeza que tem um pouco da essência de cada um de nós aqui dentro da Masa. E o que vocês sentem que a essência da Masa tem aí... a ver com vocês, com a essência de vocês? Que características da Masa tem a ver com a essência de vocês? Pergunta difícil, né, Isabela? Bem difícil. Eu acho que do meu que eu sinto é duas coisas. Acho que cultural e detalhismo, no sentido que eu acho que a Masa é uma pessoa, se eu for materializar, uma pessoa que quer fazer acontecer da melhor forma possível e ela tá ali, tá topando tudo. Então, eu acho que eu também tenho muito disso, essa característica de fazer acontecer, e a Masa tem isso com os nossos clientes, né? A gente quer fazer o melhor e quer fazer também da melhor forma possível. E aí isso também vem do detalhismo. Eu gosto muito de olhar para o detalhe, do detalhe, do detalhe, e é o que a gente também tem, tanto nos nossos processos financeiros, quanto em outras atividades também, da gente fazer minuciosamente cada coisa, que realmente não é algo nosso, é algo do nosso cliente, então a gente tem que tratar ali com muito cuidado. Então eu acho que essa característica a gente tem igual. Bom. Você, Taka? Para mim, eu acho que são 2 pontos principais, né? Um é a preocupação com processos e detalhes. Eu acho que a Masa ela tem esse cuidado, esse zelo com a empresa, com o cliente, né? Com os sócios da empresa e também até com os funcionários, né? das empresas. E o zelo, o cuidado com ter um processo bem desenhadinho para garantir que tá tudo certo, né? E isso na minha vida é assim também, né? Eu gosto de saber se vai dar tudo certo, se tá, sim, organizado. Não organizado do ponto de vista físico aqui, né? Porque aqui vai ouvir falar, não, você não é organizado, porque aqui tá embaçado aí, não dá pra gestar. um caos, né? Então, no sentido de organização dos processos, né? Como vai ser feito, né? O que precisa ser feito, quando vai ser feito, né? Então, acho que essa essência, essa preocupação que a Masa tem, eu me identifico bastante, né? E o segundo, que antes a gente sempre falava em transformar pessoas para transformar empresas, né? E eu acho que isso, para mim, é muito verdade, né? No sentido de que no meu moto tem a parte de crescimento, desenvolvimento, estar em constante aprendizado, né?
E eu acredito que a transformação das empresas vem mesmo pela transformação das pessoas, né? Então, eu acredito que se eu tenho mais conhecimento, eu vou conseguir fazer com que a masa tome melhores decisões, que ela seja melhor nos processos e que, consequentemente, os clientes vão ser beneficiados, né? E também as pessoas dentro da equipe, né? Se eu estou transformando uma pessoa que está trabalhando comigo, se ela se desenvolve, consequentemente, eu vou poder me dedicar a outros trabalhos e o resultado que ele vai entregar vai ser cada vez melhor e o resultado da massa também vai ser cada vez melhor, né? Então, eu, como sou amante de fazer cursos, né, e estudar, acho que casa bastante nesse lugar. Bom, Bem. e você, Isabela? O meu, não, quando a Sara falou, com certeza essa questão de atender ao máximo possível do que os clientes pedem, falam e sempre tentando falar assim, não, eu fiz aqui, ele precisa de uma coisa, talvez nem tenha muito a ver com o que a gente presta de serviço, mas querer atender, e eu acho que é muito disso, é muito natural em mim. E é muito libertador poder fazer isso sem ser um problema, sabe? Tipo, só vai fazendo e a gente vai descobrindo também como vai fazer outras coisas. Então, quando a Sara falou, eu pensei, nossa, meu, isso é muito também o que eu sinto. E o de vocês, o segundo de cada um, acho que é o que faz mais sentido com cada um de vocês. A Sara do detalhe e o Taka também com essa questão de correto, ter certeza que olhou tudo, que tá tudo certinho, 100% vocês, porque não são os meus. Não, e eu Com acho que certeza. quando você falou, na verdade, aquelas, né? Você fez até a pergunta errada. Porque o que eles trouxeram, e eu acho que é isso, né? Não é o que vocês são parecidos com a Masa, mas assim, no final a Masa é o que vocês são, por isso que a Masa é dessa forma, é um pouquinho de cada um. Então, é muito incrível quando uma empresa vira maior do que uma pessoa. E aí, pra mim, quando eu comecei esse lugar, mas agora ele assim é tão mais incrível do que eu sou, porque tem tantas pessoas incríveis construindo junto que é muito legal de ver. Eu sou empolgada e apaixonada, né? Então é um pouco esse lugar de, tipo, é emocionante mesmo ver cada detalhe, as pessoas, às vezes a Isa vai e me manda um negócio de estagiário, eu fico, gente, é sério. Sério? Tá fazendo um bom trabalho, né? Você não viu que ele falou que quer ensinar para as pessoas ficarem Nossa, melhores? Eu pensei, sério, nossa, tá dando muito certo. É muito maravilhosa essa empresa e é isso, né? A gente construir um lugar legal pra gente e a gente prestar o melhor serviço que a gente puder para os nossos clientes também. E é possível, né? Fazer isso, ter esse link. De ter um ambiente agradável com resultado e performance das pessoas e tal. Dá certo, dá certo. E agora é a sua pergunta, mas você não vem olhando pra mim, tá vendo? Você se empolgou? Boa, então acho que é quase fazendo uma pergunta ao inverso. Meio intrigante essa pergunta. Toda virada, ela traz também um desaprender. Quase como se a gente faz as coisas de um jeito, mas em algum momento a gente precisa desaprender ou a gente precisa... Uma ilustração que eu tenho muito boa. Ai, gente, eu sou ótima de ilustração. Foi um livro que eu li que foi muito representativo para mim. Que é como se você tá andando num rio, você tá ali num barquinho, remando nesse rio, mas aí você chega numa trilha, e aí às vezes porque você usou aquele barquinho naquele momento, você, tipo, não, esse barquinho é muito importante. Mas ele foi muito importante naquele momento que você passou. Se você pegar esse barquinho, colocar na cabeça e andar na trilha, tipo, não faz sentido
você levar o barquinho nessa próxima etapa da sua trajetória, né? Então é isso, assim, toda virada ela traz esse desaprender, o que vocês precisaram deixar para trás para começar um novo ciclo. Acho que na primeira mudança ali, quando eu tava me mudando para Matinhos, o meu desapegar era sair de um lugar de onde eu tinha sido estagiário. Depois eu saí de lá, depois eu fiz estágio de novo, né? Então eu fui estagiário no terceiro ano, aí eu fui pro Japão, fiz intercâmbio. No quinto ano, no estágio obrigatório, eu voltei a fazer estágio lá. Depois eu mudei para fazer estágio numa multinacional que ficava no litoral também. E aí, quando eu me formei, eu voltei para essa empresa. E eu voltei para lá já com a construção de uma futura sociedade, né? Então, eu tinha um trajeto longo ali, entre aspas, né? Mesmo que antes como estagiário e já há alguns anos, né? Construindo um lugar de empresa, né? Então, com equipe, processos ali dentro. Então, era um lugar que eu chamava de meu, né? E fazia muito sentido para mim. Então, mesmo que estar no momento ali que, mentalmente, né, não estava super confortável, né? Porque eu estava puxando meus limites, mais do que meu corpo aguentava. E que, logicamente, as coisas se encaixavam ali, né? Que eu precisava fazer alguma mudança. Eu deixar aquele lugar, para mim, era entre aspas, desapego grande, né? Uma coisa que não foi fácil, porque pensar, não, eu tô construindo isso aqui há alguns anos, né? Para agora eu ter me tornado sócio. E agora eu vou sair nesse momento, né? Então acho que esse foi um bem grande ali que eu tive que me desapegar e foi um pouco difícil, mas deu certo, né? E hoje eu sei que foi a melhor decisão no momento e que eu estou aqui onde eu estou graças a esse desapego, né? Se eu ficasse apegado, o trajeto teria sido bem diferente, né? E o aprendizado você leva, né? Então, às vezes parece que a gente se esforçar num lugar, construir alguma coisa e depois vai deixar isso, mas quando a gente está construindo algo, a gente também está se construindo e a gente leva quem a gente é, aonde a gente vai. Essa questão do aprendizado é bem importante, né? Que é muito mais sobre você do que sobre os outros, né? E sobre o ambiente. Então, quando a gente fala, tava no momento de burnout, trabalhando muito, era eu comigo mesmo, né? Então, teve um dia que os meus antigos sócios falaram: tá, que eu vou desligar a energia da empresa Você 6 da tarde, porque Meu aí Deus. você não fica aí trabalhando. Eu falei, não vai adiantar, porque eu vou pegar o notebook, eu vou para casa, eu vou continuar fazendo o projeto, porque para mim faz sentido eu continuar fazendo esse projeto. E a pergunta era, tá, e como eu posso te ajudar nesse projeto? Tá, se eu for parar agora para explicar onde você vai me ajudar, eu acho que eu vou levar mais tempo do que eu ficar e finalizar agora, né, nessa madrugada. Então, acho que esse aprendizado que é muito sobre você, né? Claro que o ambiente, ele tem um grande impacto, né? De como você está, se você está num ambiente agradável, que tem pessoas, né, que têm a mesma mentalidade ou mentalidades que se combinam, você é mais favorável, né, para você estar melhor. Mas às vezes o ambiente pode ser favorável, mas se você não tem esse aprendizado, essa noção que antes do ambiente é você, não vai adiantar nada, né? Então acho que esse foi um dos grandes aprendizados aí desse momento, Eu do acho bem desafio. legal você falar isso, porque vai muito de quem você é agora. É totalmente o contrário. Você antes, se você era essa pessoa que não queria ensinar, você não queria ensinar também por causa do tempo, não era assim, não quero ensinar.
Hoje você é uma pessoa que ensina muito e tem muito esse lugar de querer ensinar para o outro vai lá e faz, tanto que as meninas citaram aí exemplos dos estagiários que estão arrebentando. É legal, porque você realmente aprendeu, e virou, né? Virou outra pessoa, a pessoa que agora ensina, que sempre tem tempo para passar para o outro e fazer essa delegação de atividades. Acho bem legal. Desaprendeu mesmo, Taka. E você, Sara? É bem difícil essa pergunta. Fiquei pensando aqui, eu acho que eu talvez desaprendi que uma data vai mudar toda a minha vida. Porque quando você faz o concurso, então, não é uma data, né, gente? São tempos estudando, mas a sua vida é definida ali por uma pergunta, por uma prova. Então, já define quais vão ser os meus próximos anos. Então, desaprendi a certeza, talvez. De um caminho de certeza para um caminho de incerteza, eu tive que seguir para esse lugar. Porque o concurso estaria ali, passei, vou ficar um tempo, depois eu passo no próximo e aí vou ficar pro resto da vida. Então, não existe mais essa certeza do que vai ser o meu futuro, e estando realmente nessa empresa, com certeza, não há certezas, só existem muitas coisas que vão surgir, que vocês vão conhecer, então eu desaprendi mesmo, e agora tem um mundo de incertezas que, na verdade, construiu um mundo de certezas também. Eu acho que a incerteza leva a gente para lugares que a certeza não levaria, né? O certo você leva só até um lugar, e a incerteza abre, assim, um mapa de oportunidades, né? Um mapa de caminhos que a gente pode trilhar, e às vezes a gente consegue escolher até mais de um, né? Pode escolher 3, de ousado, e caminhar por 3 caminhos ao mesmo tempo, e é isso. Bom, como que uma geminiana ia ficar num concurso? Eu não consigo imaginar. Se você é geminiana e tá no concurso, vocês podem escrever aqui, gente, sabe se isso é possível? Porque não é possível, tem que ter mais de um caminho. Não dá, deve ser um tédio para vocês. Então a gente já falou do que vocês deixaram, né? Que foi um aprendizado. E o que vocês trouxeram desse passado e levam até hoje de aprendizados aí? Boa, da minha jornada completa, o que posso dizer que eu trouxe, se for de tudo, é que o esforço, ele supera a pessoa inteligente. Não que realmente... Existem pessoas que são naturalmente inteligentes, mas elas estão em um lugar. E o esforço pode levar você além desse lugar. Então, para mim, eu sempre tive essa sensação, sabe? Vários exemplos na vida de pessoas que eram muito inteligentes, mas esse caminho, ela estava aqui, e quem era esforçado passou desse caminho. Muitas vezes, que é difícil, né, falar? Porque eu me considerava uma pessoa muito inteligente. Eu me considerava uma pessoa muito inteligente, e eu entrei na faculdade e tinha por garantido essa inteligência, então não precisava me esforçar tanto. Precisava estudar ali um pouquinho e tal. Eu achava que eu era, assim, muito inteligente, porque eu tenho raciocínio rápido, então eu tava no direito, gente, eu sei fazer conta de cabeça, assim. Não sou taca, mas manda uma pergunta aqui, eu sei multiplicar. Eu me achava muito... 2 e 2. 4! Viu como ela é rápida? Viu como eu sou rápida? Eu sou muito boa. E aí eu conheci outras pessoas que, no meu conceito, não eram tão inteligentes, e elas realmente, assim, no início da faculdade eram pessoas que, mesmo se esforçando, elas ainda iam piores do que eu, mas no final da faculdade, assim, era discrepante como elas saíram na frente de mim, sabe? Porque elas se esforçavam muito e foi uma construção. E aquilo me inspirou muito, até pelo concurso público, porque aí eu tive que estudar muito, muito, muito para chegar nesse lugar. O inteligente, ele tá em um lugar, mas o esforçado, ele sempre vai mais longe, então o nosso esforço vale a pena. Pode ser que a gente chegue em tempos diferentes, mas quem se esforça vai chegar mais longe do que quem não se esforça, independente de como essa pessoa já vê o mundo. Antes de passar para você, Taka, isso me fez lembrar sempre que eu falo que o Daniel passou em concurso, as pessoas falam, nossa, ele é muito inteligente. E não quero falar que ele não é inteligente, tá? Conste nos autos que eu não quero falar isso. É que eu vejo muito mais valor em falar o quanto ele foi esforçado. Porque foi muito esforço para ele passar. E aí falar que é inteligente é como se estivesse diminuindo todo o esforço de ter estudado na madrugada e relendo, eu já tava assim... Falei, cara, como você aguenta ver isso de novo, e regras de português e informática? Falei, cara, falar que ele é inteligente diminui esse esforço, sabe? Então, é muito verdade. Quem é muito esforçado, o esforço realmente é o que vai contar. E com certeza, não que não ser inteligente não vai ser bom também, né? Mas
com certeza, tipo, prova viva aqui na minha casa é o quanto o esforço vai longe, sai na frente aí de um monte de outras pessoas que são inteligentes. Mas ele também é inteligente. E se você chegou até aqui, você é super inteligente. Taka, e você? Pensar só nessa parte do esforço, né? Inteligente, acho que isso se aplica muito no esporte também, né? Então, quando eu dava treino de beisebol, era nítido isso, como que tinha as pessoas que, entre aspas, é o inteligente, que é o que tem facilidade ali no esporte, né? Já tem um dom mais nato, e aquele que é esforçado, né? Então, o esforçado, ele às vezes tinha que correr mais, se desgastar mais, mas ele conseguia ter um desempenho bom, né? Então, e muitas vezes superava aquele que tinha um talento mais natural e que não treinava tanto, né? E aí, o que já tem um talento natural, quando se esforça, né? Isso acho que fica, assim, extremamente discrepante. Então, por isso que eu acho que essas pessoas que são os inteligentes, os com talento nato no esporte, se eles estão no lugar certo, né? Vamos dizer assim, com os incentivos corretos ali, em que ele vai estar sendo incentivado a se esforçar, aí é algo imparável, né? Então acho que por isso que se a gente tiver nesse lugar com esforço, Sim, vai longe, né? sim, com certeza. Acho que da jornada eu levo muitos aprendizados, né, ao longo desde a época, né, de faculdade até antes, né, da faculdade. Acho que com o Kumon era muito sobre disciplina. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo muito para a vida, né, que você tinha tarefa todo dia, e você tinha que fazer a tarefa todo dia, senão, se você não fizesse, inclusive nas férias tinha tarefa, se você não fizesse acumular, e aí no final você tinha que corrigir, então se você fizesse de qualquer jeito, você ia ter que refazer. Então acho que isso moldou muito quem eu sou hoje, né, e que eu carrego isso para mim de ter uma disciplina, né, e fazer desde a primeira vez o melhor possível, né? Porque senão depois eu vou ter que corrigir. E outros aprendizados, assim, de pessoas, eu acho que foram bem importantes, né? Primeiro de sociedade, que sociedade se constrói com perfis complementares, então precisa ter conhecimentos complementares, propósito comum, né? Então acho que a gente ter pessoas que são complementares, mesmo que pensem diferentes, desde que estejam alinhados, é um lugar que faz sentido, né? Se reunirem. Então, acho que já tive outra sociedade, tinham pessoas que eram complementares, né? Tive essas experiências e acho que hoje também, né? É muito sobre isso, né? De ter pessoas que se conectam e que estão ali mesmo que discutindo como vai ser feito, todos querem o melhor ali pro resultado final. E nesse ponto de pessoas, os estagiários, né? Eu fui estagiário na faculdade, um bom período sem receber, e para mim o estágio era muito legal, assim, eu aprendia um monte, via coisas diferentes todo dia e não importava o que eu estava fazendo, né? Era um dia uma coisa, outro dia outra, e para mim aquilo era um aprendizado gigantesco, né? E quando eu tinha empresa de engenharia, tive muitos estagiários bons, assim, excepcionais, eu diria. E eu sentia que não era só ele que estava sendo bom pra gente, sabe? Assim como eu percebo hoje aqui na Masa. Os estagiários ajudam muito porque eles têm muita energia, muita vontade. Então, o crescimento deles, o aprendizado, tipo, exponencial, porque tipo, quase uma esponja de aprendizado. E quando eu olho isso, né? Na época até tinham pessoas que falavam, Taka, você é explorado no estágio, você não recebe para fazer estágio? Falei, não, eu tô recebendo uma coisa aqui que é impagável, né? A experiência que eu tô tendo aqui, né, de contato com pessoas, até com coisas técnicas ali,
para mim eram muito importantes, né? E quando eu estava no outro lugar ali, e hoje continuo nesse lugar de trazer o estagiário, eu não sinto que eu tô sendo ruim para a pessoa, né? Porque eu sei que eu tô trazendo uma oportunidade para ele aprender, né? Então acho que essa forma de olhar os dois lados, né? Acho que eu trago e carrego na minha bagagem e não pretendo deixar para trás. E a Muito gente bom. paga, né? A gente paga bem. E além Com de tudo, eles benefícios. recebem. Não, mas acho que maravilhoso. Empresas contratem estagiários, porque são aí uma turma muito legal, com muita vontade de aprender. Mas aí vou desviar e falar, mas Isabela, como foi a primeira vez que contratou estagiário? O que você acha que é importante, né, nessa jornada para trazer essa força, essa energia para dentro das empresas? Tá roubando. Tô aproveitando tudo, gente. Ai, tô me sentindo em casa hoje. É um desafio, porque não é como se viesse uma pessoa 100% pronta, ela tá minimamente cheia de vontade ali, você coloca ela num lugar, ela vai se fazendo e vai ter um resultado incrível, né? Não pode ir com essa expectativa, senão vai ser uma frustração, né? Não é bem assim, apesar de os estágios nossos serem ótimos. O que precisa é ter uma estrutura para ele chegar e conseguir operar. E você ter esse cuidado ali junto. O TACA, por exemplo, tem reunião semanal. Além da gente ter uma reunião semanal de planejamento, ele também tem um ponto de contato com eles para alinhar o que foi feito, quais são as dúvidas, quais são os impedimentos. Então, exige sim um cuidado maior, uma atenção. Então, não vai ser alguém que vai chegar e vai sair fazendo e você consegue delegar e abandonar, mas vale a pena. Esse esforço vale a pena. Mas você precisa ter uma organização, um planejamento. Não dá para deixar ele num lugar que está totalmente bagunçado, que não vai acontecer nada, pelo menos na maioria dos casos. Então, mas depois que a gente aprendeu isso, agora é só sucesso. Então, depois que você aprende que precisa minimamente ter um passo antes, e a gente aprendeu errando, né? Foi trazendo alguém que a pessoa não performou, e é como se fosse, ai, nossa, a pessoa tem um lado da pessoa também. Mas muito mais nessa conta, ainda mais quando você está falando de um perfil muito júnior, a conta foi muito mais pra gente do que pra essa pessoa. Foi porque a gente não tinha nenhum planejamento, não sabia o que passar, ficava uma coisa ainda muito solta, aí realmente não funciona. Mas quando isso é organizado, funciona muito. E assim, do estagiário 1 e o último que a gente tem, a mudança é absurda. E não é só porque essas pessoas têm um perfil bom, é porque a gente também soube se organizar e ensinar, entender até onde vai, né? Onde essa pessoa pode ir sozinha e o quanto a gente precisa dar a mão ali. Então, foi um aprendizado muito grande. E agora eu olho e falo, gente, que tá perfeito, vocês estão maravilhosos. Eu canso de elogiar a eles aqui, aí tem sido muito bom. Mas os últimos foram do TACA, inclusive o TACA tem um contratado, então ele tem muita paciência, ele ensina muito, então não é super fácil, não é uma atividade super fácil, mas traz bastante resultado e é muito legal. Eu tô amando. Legal. Então, para mudar totalmente aí de assunto, Sara, você passou umas temporadas meio nômade digital. Como que foi essa jornada para você? O que você acha que mais influenciou no seu jeito de trabalhar hoje? Eu fiquei nômade por 3 anos, eu e meu marido. Quando eu tava namorando, meu namorado morava na Bahia, eu morava no Paraná, e a gente decidiu se casar na fatídica data de abril de 2020. Foi quando estourou o Covid-19 aqui no Brasil. Então a gente teve que adiar a nossa viagem para novembro. Quando a gente ia casar em abril, a gente ia fazer uma lua de mel um pouquinho mais longa, ali de 2 meses. A gente tava bem ousado. Falou, a gente não sabe onde a gente vai morar, bora viajar 2 meses, na volta a gente decide onde a gente vai viver. Teve que adiar o casamento, adiar tudo para depois, sem saber uma data fixa. E fiquei muito triste, né? Porque realmente, assim, já tinha planejado esse momento e queria que fizesse acontecer. Fiquei muito triste.
E aí eu tava conversando com a minha irmã mais velha, inclusive para todos que não sabem, mas é minha irmã mais velha. E naquele momento ela falou, por que você não ressignifica? Então e fica 6 meses viajando já. Então decide Foi ela. meses para viajar. E eu falei, caramba, é verdade, né? Eu podia ficar 6 meses, não tem nem outra casa, não tô pagando aluguel, não tô pagando nada. E a gente, quando casou, a gente foi aí sem data para voltar. Também sem ficar preso, quero ficar para sempre nômade ou quero ficar só alguns meses. E a gente começou a viajar junto, eu e meu marido, e a gente passou por alguns países, a gente passou pela Turquia, passou pela Geórgia, que é o meu país favorito, passamos pelo Marrocos, pela Albânia, Montenegro, e depois a gente fez também aqui no Brasil um pouco de nomadismo, começando pelo Maranhão, Piauí, etc. A gente ficou esse tempo todo aí viajando, eu amei essa experiência. Eu acho que o nomadismo não é esse romantismo que as pessoas mostram, mas ele também não é algo ruim. Ele é uma vida como uma outra vida. Você se encontra numa zona de conforto igual no dia a dia da sua vida quando você está ficando fixo numa residência. Você tem desafios igual como você está fixo numa residência. Então, para mim, virou uma zona de conforto o nomadismo. E ele é um lugar de muita mudança também. E a mudança virou minha zona de conforto. Então, sempre estar mudando era algo que me fazia muito bem. O que também é um encontro ao que é no meu trabalho na MASA. Então, como a gente era uma empresa menor, então eu sempre estava atuando ali em alguns lugares diferentes. E isso me fazia muito bem. Então, era muito... A vida que eu estava vivendo era tanto no trabalho como fora do trabalho. Era a mesma vida, uma vida de sempre estar mudando. E isso é algo que eu acho que eu trouxe do nomadismo, de que a gente sempre pode viver novas vidas e pode ter uma nova vida sem ter um medo de começar uma nova vida. Quando você chega num país diferente, ninguém sabe quem você é, então você pode fingir ser uma nova pessoa, você pode se comportar de um jeito diferente. Você pode ser uma pessoa mais comunicativa, pode ser mais tímida, você pode se portar como alguém que sempre andou estiloso. Você pode ser novas pessoas, e eu achei isso muito legal. E a gente, às vezes, no dia a dia também pode fazer isso. Você pode fazer aqui na sua cidade, em qualquer lugar, você pode mudar. E o nomadismo trouxe isso, essa possibilidade de mudanças. Então, hoje, eu enxergo a mudança como algo muito mais possível do que impossível. Então, quando vem algo assim, a pessoa fala, nossa, mas é tão difícil fazer isso. Eu fico, mas gente, é possível. Tudo dá pra fazer. Hoje eu acredito que tudo a gente pode fazer, a gente só tem que... Vai ter desafios e também vai ter zona de conforto. A mudança, realmente. Mas depois você começa a se acostumar em mudar também, né? Sim. É muito engraçado. Você fica num lugar, às vezes um tempinho, já começa a sentir que você tá em casa, em uma casa que não é sua. É muito louco isso. E realmente essa mudança faz você conseguir depois se adaptar a outras coisas da vida com mais facilidade. E você mudou numa fase difícil que tava o mundo inteiro na pandemia, não só no Brasil, né? Então tinha um outro desafio aí também. E era muito engraçado, só complementando, porque, por exemplo, tinha um lugar que eu ficava uma semana numa casa, mas aquela ali era a minha casa. Então, sempre que eu vou para algum lugar, por exemplo, eu viajei recentemente para Maceió, e a gente estava hospedado no hotel, e eu falava, Willy, vamos para casa? Para mim, sempre onde eu estou é minha casa. Mudou minha concepção de casa também, é onde eu estou vivendo ali, é minha casa, então eu vou viver uma vida normal e é isso. E vocês mudavam bastante quando era mais novo, não? Ou, tipo, sempre morou no mesmo lugar? Então, assim, antes de eu nascer, era mais. Já visto a Maísa que nasceu lá no norte. Eu nasci com 1 mês, eu acho que eu já sou nômade desde pequeno, porque com 1 mês eu saí de Ribeirão Preto para o Espírito Santo de carro, e meus pais estavam procurando uma cidade para morar. Então a gente foi procurando enquanto estava... Então já não tinha. Não tinha casa, então isso lá em 1993, meus pais já inauguraram o nomadismo, procurando um lugar para viver. Depois a gente passou... Com mais 3 filhos. Com mais 3 filhos. É importante. A gente viveu em algumas cidades ali no Espírito Santo. E depois a gente foi para Maringá. E acho que foi o tempo que a gente ficou mais tempo. Acho que os outros filhos antes de mim mudaram um pouquinho mais até do que eu. Mas eu passei acho que por 2 cidades. Mas eu era muito nova. Então com 4 anos eu já fui para Maringá. E depois dos 4 até... Não lembro qual idade eu fiquei até na mesma cidade. Mas acho que talvez está no sangue. Meus pais inauguraram e a gente só não sabia. Eu sempre acho que foi porque meus pais mudavam muito de casa mesmo, que eram casas alugadas, e mudavam de casa. E eles me mudavam de escola também. Então eu sempre lidei muito bem com mudança, nunca foi um problema. E aí, acho que por isso que eu perguntei, porque eu acho que foi por isso, porque mudava de bairro, mudava de casa, mudava de escola, e depois de cidade de novo, então meio que
tava me adaptando a esse formato de mudança. A gente acabou depois que ficou fixo pra sempre. Estudou da Te primeira apaixonar à por oitava Maringá. série, todo mundo na mesma escola. Então ficou bem. Depois ficou mais fixo, então. Taca, e você, como que foi o momento de decisão de ir pro Japão? Você já estava estudando, pelo que eu entendi, né? Já estava na faculdade. A minha curiosidade é a seguinte, Taca. Você, japonês, de família japonesa, pensou, vou pro Japão, vou tranquilo, tô em casa. Mas tenho certeza que não foi isso. Como que foi pra você lá? Quanto tempo que você ficou? Por que você decidiu também ir pra lá nesse intervalo aí da faculdade? Legal. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o governo lançou um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Você Então, foi pelo Ciências Sem Ciências Fronteiras, Sem que Fronteiras. legal! Acho até que Então, é eu tinha tudo um pouco pago. que eu já sabia. Nossa, minha memória realmente está bem ruim, né? Mas que Sim. legal! O governo pagou tudo. Muito bom. Então era um programa que você se inscrevia, você precisava da nota do Enem, apesar de estar na faculdade, né? Você precisava ter um teste de proficiência de línguas, no caso eu fiz o de inglês, e você tinha que ter um ok do seu coordenador do curso, falando, ele é um aluno que vai estudar, meio que isso, né? Esses eram os pré-requisitos. E aí tinham editais para muitos países, tinha Estados Unidos, vários países da Europa, e aí tinha o Japão. E eu sempre quis conhecer o Japão, sempre ouvi falar que a educação no Japão é diferenciada, então escolhi o Japão. E aí fui para lá para fazer um ano de faculdade, então fiquei lá, eu acho que deu 11 meses no total, mas foi um ano letivo. E eu cursei as disciplinas todas em inglês, apesar de ser uma faculdade em japonês. E como que foi essa experiência, né? Descendente de japonês no Japão. Então, primeira coisa foi que eu me arrependi muito de quando eu era novo, de ter parado de estudar japonês. Porque a minha avó é professora de japonês e eu comecei a fazer aula de japonês quando eu era novo, né? E eu tava lá no ASEMA, que é a associação, né, que tem os japoneses, os descendentes de japonês, e eu fazia aula com muitos amigos. Então a gente não levava muito a sério, né? Era mais assim, coisas culturais, a gente aprendia músicas, tradições. Então nunca me dediquei muito a estudar o japonês propriamente dito. E quando eu cheguei ali lá pelo ensino médio, uns 15 anos, eu comecei a fazer inglês. E aí eu falei pra minha mãe, não dá pra fazer inglês e japonês. Não vou dar conta, tem que estudar, tem as provas do inglês. E aí ela falou, não, se você acha que é melhor parar o japonês, pode parar. O inglês eu sei que vai ser fundamental pra você. E aí eu parei o japonês. E aí lá eu me arrependi muito, porque se eu tivesse estudado mais Desde o japonês, novo, né? desde dado continuidade ali, primeiro que eu poderia ter ido para uma faculdade que só ensinava em japonês e provavelmente isso melhoraria muito, né? Não que a qualidade tenha sido ruim, mas o que eu conversei com alguns amigos que também foram para lá, que o nível das disciplinas eram melhores ainda em japonês e permitiria participar de alguns laboratórios, assim, né? Na engenharia a gente tem laboratórios que testava material, testava fenômenos da água, né? E como eu não dominava, né, o japonês, eu tive um pouco de barreira com o meu professor. Então, apesar dele falar inglês, ele se sentia um pouco de desconforto em precisar me explicar as coisas do laboratório em inglês, porque todos os outros alunos falavam japonês técnico fluente ali, né? Então, eu teria aproveitado muito mais essa experiência do ponto de vista de formação se eu tivesse estudado mais japonês.
quanto a ser difícil, né, lá, eu me passava muito por japonês em muitos momentos, tá? Então eu tava lá, às vezes alguém vinha conversar comigo, eles só percebiam que eu era estrangeiro quando eu falava, né, obviamente. No oi. Tipo, você não é japonês? Né? Então eles perguntavam, de onde você é? E aí eu falava que era do Brasil. Não, mas você parece japonês. Então, Até convencer que não. não precisava de muito esforço para convencer, né? Era só falar umas palavras ali. Mas foi uma experiência bem boa, assim. Teve os desafios, principalmente quando eu cheguei lá, tinha que tirar o certificado de saúde, que você tem que ir lá, tipo, numa prefeitura da cidade, levar os documentos, e aí lá eles não falavam inglês, então foi tipo só em japonês, era com o tradutor na mão, né? Não, hoje em dia tem algumas coisas melhores, né? Você consegue ali traduzir em tempo real, às vezes você aponta a câmera, tira a foto e já traduz. Já tinha algumas coisas dessas, mas eu acho que evoluíram muito, né? Então, se tivesse isso na época, teria sido bem mais fácil. E para mim foi um pouco difícil algumas questões na faculdade em relação a atividades extracurriculares. Já falei do laboratório, mas eu também joguei um pouco de beisebol lá, né? Tinha os clubes, né? Então já jogava aqui, eu fui lá no país do beisebol, falei, eu vou jogar beisebol, né? E aí eu comecei a jogar. E lá eles têm muita cultura de grupos, né? Então você anda com os seus grupos do primeiro ano, os calouros, os veteranos. E essa questão hierárquica, né, para eles é muito importante, né? Então, assim, o veterano, ele é super respeitado, o calouro, ele tem que entender o lugar do calouro. E eu fui para lá como sendo um aluno do quarto ano da faculdade, que cursava algumas disciplinas que para eles lá era de pós-graduação, e então eu não era de nenhum ano, né? Eu não tinha os amigos do quarto ano, os amigos do terceiro ano, os amigos calouros. Eu era um aluno estrangeiro que não se enquadrava em nenhum desses lugares. Então, pros calouros, eu não era calouro. E pros veteranos, eu não era veterano. Então, teve uma certa dificuldade ali, né, nesse decorrer, por não encaixar exatamente num grupo, né? Isso muito por conta da cultura deles, né? No final, eu acabei não continuando, não por conta disso, né? Depois de um tempo, eu consegui me adaptar, fiz algumas amizades com os dois lados ali, né? Mas como eu vivia de bolsa, né? Não dava para sustentar as despesas de participar do clube lá do esporte, né? Então, acho que foi um pouco essas as experiências aí de... Muito legal. E eles depois, você conseguiu mesmo na universidade ter mais amigos? E de qual lado, assim? Tinha estrangeiro também? A faculdade era de muitos estrangeiros, né? É que o clube de beisebol... Inglês, né? O clube de beisebol só tinham estudantes japoneses. Então, eles cursavam as disciplinas em japonês. E eu cursava as disciplinas de estrangeiros. E aí, eram só estrangeiros, praticamente. E um ou outro japonês que tinha interesse em ter mais relacionamento internacional. Então, eles tinham curiosidade, né, de estar ali junto. Mas a maioria dos meus colegas, né, de faculdade lá, ou eram chineses, coreanos, indianos, e tinha mais um país que eu não vou me lembrar. Vietnamitas. Eram os países que mais tinha. E tinham vários brasileiros, né, que estavam lá no mesmo programa que eu. Legal. E, no geral, os brasileiros eram descendentes ou não? Tinha gente que... Tinha mais não descendentes do que descendentes. Aí vamos dizer, eu acho que seria 1/3 descendente, 2/3 não descendentes. Era meu sonho. O Japão, para mim, era assim, o lugar como se assim, o melhor lugar do mundo. Era o único país do mundo que eu queria conhecer. Eu nunca desejei, acabei viajando, mas não era um sonho viajar, mas Japão era um sonho conhecer, porque para mim era assim, nossa. E o pior de tudo é que
Fui com muita expectativa e não me decepcionei, gente. Então, melhor. Vale Então, que muito a bom. pena. Foi assim. Porque às vezes você vai com expectativa, acaba que a expectativa dá uma estragada, porque se chega ali achando que, nossa, e foi melhor do que eu imaginei. É uma doença Impressionante. de Paris. Você sabia que tem uma doença de Paris? Dos japoneses, né? Japoneses. Porque ele é Eu vi expectativa que eles chegam, eles, tipo, fica, sei lá, catatônico, porque é muito abaixo da expectativa. É uma doença mesmo, um CID. É, eu esqueci como chama O agora. nome da- Doença de Paris? Síndrome de Paris? Uma de coisa Paris, assim. eu acho, porque é tanta expectativa e eles ficam muito frustrados. Então, uma frustração, assim, absurda. É, porque fala que no Japão só aparece Paris assim como um lugar muito romântico, tudo muito limpo, Aí tudo chega lá muito os lindo. E aí imagina, Paris, né? A Torre Eiffel é É uma bonita, cidade muito, normal. assim. É uma Tem cidade, né? cidade. Cidade grande com seus problemas. E aí tem essa assim, eu vi esses dias. Tanto que a embaixada mesmo em Paris dá o suporte para os japoneses. Então, tem um corpo médico para dar o suporte para Tamanho quem tem choque. essa síndrome. Gente, ó, não Também, tive você sai nenhuma lá de síndrome. Tóquio, né, Não gente? sabia Vai pra disso. Paris? É, Desculpa, franceses, mas assim, né? Difícil. e tudo limpo, né? Imagina a decepção de chegar em Paris e ver sujeira. E o de Tóquio não tem um pessoal que anda de meia? Pode ser que seja mentira, né? Mas o pessoal anda de meia só pra ver que no final tá limpa. Aham. Andando em Tóquio, vocês já viram isso? Será que é Eu mentira? vi o vídeo no Japão, não vi ninguém andando de meia, não. É. Mas Mas será eu vi gente aspirando a calçada com aspirador. Então. Não, tem uns Tá vendo? estrangeiros que fazem no TikTok. Pra mostrar que é limpo? Ele vai e fica de meia branca pela cidade e mostra depois a meia branca. Deve Eu ser, acho que né? eles trocam de meia, que tem uns cores. É, eu também Mas acho, eu eu também acredito que acho. seja limpo também. É. O que eu mais gosto é quando todo mundo fica parado e tem que ficar parado. E, tipo, em São Paulo não é porque tá aberto, tá fechado que as pessoas vão ficar lá, né? Esperando. E eles são bem obedientes, eu acho isso muito legal. Sinaleiro é muito engraçado. Quando o sinaleiro fecha, não tá vindo nenhum carro. Mas uma das coisas que eu sinto muita falta de lá é o sistema de transporte, praticidade, sabe? E era super pontual. Ah, eu tenho um compromisso, tal horário. Eu sabia exatamente o horário que o metrô ia passar na estação e o horário que ele ia parar na estação destino ali. E teve outro acontecimento, Taka, na sua vida, que eu acho que foi muito importante, que foi aí o nascimento da Lara, quando você virou pai. O que você acha que isso mudou na sua vida, na sua perspectiva? Bastante coisa mudou na rotina. Essa foi a primeira mudança, né? Então isso mudou bastante, mas em questão de perspectiva, eu acho que antes, né, eu já vinha tendo essa noção de quão é importante ter os momentos ali especiais para estar com a família, estar fazendo alguma atividade, né? E ali, com a chegada da Lara, eu acho que isso se torna ainda mais especial, né? No sentido de que o tempo passa muito rápido, então quando as pessoas falam, nossa, o tempo voa, ele cresce rápido, fala, não é possível que é assim, né? As pessoas exageram, né? E é incrível, assim, o desenvolvimento que ela tem de um mês para o outro, assim, às vezes até no começo de uma semana para outra. E se você não tá ali, assim, presente, prestando atenção, se você piscar, você perdeu aquele momento, né? Então, para mim, é esse lugar de, nossa, preciso dar mais importância ainda para isso, não que eu tenha perdido algum momento, então acho que eu já estava com essa consciência, mas com a chegada dela foi uma confirmação disso, né? Tipo, não, se eu ficar desatento aqui, não vai ser só minha saúde que vai embora, né? Vão ser esses momentos que não vão voltar Sim. e que vão moldar o futuro dela, né? Então eu tinha muito costume de, tô comendo, tô olhando alguma coisa no celular, né? Ou eu tava jantando com a Kemi antes, a gente assistia uma série, né? Então enquanto jantava, agora não, né? A gente não fica nem dá tela para ela. Então isso muda muito, né? O dia a dia, no sentido de que eu vou criar
que tipo de ambiente que eu quero que a Lara cresça, né? Legal. E eu começo a entender também algumas questões de preocupações dos meus pais, né? Então, agora eu que sou o pai, eu que estou me preocupando, né? E eu lembro assim de sair de casa, por exemplo, sem blusa, né? Coisa boba, né? Não, vai pegar o resfriado, vai ficar doente, leva. E não, não precisa. E aí hoje, assim, nossa, tem que levar uma blusa, tem que levar roupa de troca, tem que levar uma toalha e a preocupação assim, será que está tudo aqui, né? E eu lembro da minha mãe assim, quando eu ia viajar, por exemplo, para jogar beisebol, Taca, você pegou o protetor solar? Você passou repelente? Você pegou o seu uniforme? E eu já tô enxergando que daqui a pouco vou ser eu assim, porque antes de chegar esse momento que ela já pega as coisas dela, eu já sinto que essas coisas mudaram, né? Então acho que tem um pouco sobre isso, né, de comportamentos e também de mundo, né? Então, que mundo que eu quero deixar para Lara, né? Então, todo mundo fala, o futuro, né? O futuro que você está construindo hoje, né? Como você cuida do planeta hoje, é o planeta que seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão viver no futuro, né? E eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso, né? No sentido de que eu sinto que hoje o calor é muito maior do que antes, né? Eu não sei se é real ou se é só uma sensação, mas quando eu jogava beisebol, tava treinando 2:30 da tarde embaixo do sol. Não, passar protetor pra quê, né? E aí hoje é assim, nossa, se a Lara for treinar nesse sol sem protetor, ela vai ter câncer. E se o planeta continuar esquentando desse jeito, ela não vai poder treinar nesse horário, né? Então, acho que essas reflexões que começaram a aparecer, assim, na minha mente, com a chegada da Lara. É muita preocupação, né? É Nossa, é uma muita loucura. preocupação. É uma loucura. Toda hora pensando em alguma coisa, mas é muito verdade. E a rotina, né? 100%. 100% muda demais. Demais. Muda. Não, muito bom. Quando você tava falando, eu fiquei pensando nisso, do mundo que você quer deixar. Tem muito disso. E às vezes eu olho, eu não sei, talvez você não, tá? Que você é mais normal do que eu. Eu olho e penso assim, gente, esse menino é meu filho. Quem que deixou eu ser mãe? Meu Deus do céu, que loucura! E eu que tenho que cuidar, eu que tenho que falar pra levar. E às vezes eu não sou muito rígida, sabe? Minha mãe era muito rígida comigo. E aí eu olho, ela fala. Tem a coisa pequena, por exemplo, eu preciso até melhorar nisso. Então ele fala assim: eu quero comer danoninho antes de jantar. Eu me sinto muito poderosa quando eu falo assim: pode comer. Ai, gente, mas aí eu fico pensando, meu Deus, aí agora não comeu direito, tem todo esse combo da preocupação também. Mas eu sou um pouco, eu preciso melhorar nesse sentido. Ô, Sara, você estava contando então que você passou por essa vida nômade por 3 anos e aí agora tá vivendo um momento fixa num lugar. Como que foi para você essa virada? Porque foi do nômade pro fixo e sabia que era por bastante tempo, né? Não é como se fosse o momento que você foi pro nômade era, talvez só por pouco tempo e foi indo. E nesse não, você já sabia que era um tempo maior. Como que foi isso? Quais foram os desafios que você sentiu? E como que você se adaptou depois de tanto tempo na vida nômade e agora fixa? Realmente, assim como virou uma zona de conforto no nomadismo, para mim o fixo, né? O fixo não era nada confortável, então para mim foi um luto. Primeiro mês eu chorei muito, para mim. Sério? Muito ruim. Não porque assim, tava muito triste, mas é porque era desconfortável para mim. Eu me sentia presa no sentido, nossa, eu vou ficar aqui pelo menos 1 ano, então era certo que pelo menos 1 ano eu ficaria. E aí para mim isso era desesperador, pensar em ficar no mesmo lugar 1 ano.
E São Paulo, né? É isso. E São Paulo eu nunca viria para São Paulo, mas ao mesmo tempo é o melhor lugar para se vir, porque você pode viver várias vidas aqui. Sim, então, assim, sim. não é um lugar que assim, eu vou ficar ali e só tem uma opção Sim. de vida. Aqui eu posso viver as vidas, eu posso ter uma vida boêmia, Uhum. vida de curte museus, posso ter uma vida de festa. Tipo, dá para ter várias vidas. Mas ao Sim. mesmo tempo era um lugar fixo e os desafios de você ficar num lugar fixo. Então, pra mim, o maior era ficar fixo, era tipo, me sentir numa prisão, no sentido de vou ser uma pessoa. O nomadismo me dava a sensação que eu sempre poderia me reinventar. Sempre ser uma pessoa nova, que pela minha característica, não sei se é geminiana ou característica de irmã mais nova, você precisa se reinventar para sempre estar ali no meio de todo mundo. Pra mim era difícil, então eu queria sempre me reinventar e aí teve que ter essa descoberta também. Mas uma coisa muito legal que a gente trouxe depois que passou, assim, tipo, esse momento de luto, é enxergar essa nova oportunidade, não tentando viver como a antiga. Assim como eu mudava de país, se eu fosse para o novo país, esperando ter as mesmas experiências do país anterior, eu ia me frustrar muito. Então, chegar nessa nova vida e estar aberta para as oportunidades que eu tenho para viver aqui. Então, me abrir para essas oportunidades foi muito legal para viver uma vida totalmente diferente, que eu também não tive vivido no nomadismo. Então, ter uma comunidade também. Então, uma coisa que a gente quis muito era ter uma comunidade de amigos, ter pessoas perto, porque às vezes no nomadismo a gente ia, fazia um amigo ali num dia e nunca mais ia ver essa pessoa. Então não tinha um laço mais profundo. E a gente fez uma iniciativa aqui na minha casa, eu e meu marido, a gente criou um dia fixo, toda semana a gente tem um dia, que a gente chama amigos diferentes pra gente ter uma noite de jogos. Então, um momento aí que une duas coisas, jogos, que você tem conexão com as pessoas. Uma outra paixão minha que é cozinhar, então eu gosto muito de cozinhar e de servir as pessoas. É o meu gesto de amor, né? Minha linguagem de amor é servir. Eu sou muito mais de fazer as coisas para as pessoas. Então, uniu essas duas coisas. Eu acho que isso também foi algo que trouxe muito bom para eu gostar dessa vida, porque daí tive novos amigos. A gente também tem isso de conhecer pessoas novas. Quando estou numa eu conheço novas culturas, pessoas novas toda hora. Então, a gente foi juntando. Aí um amigo conhece outro, traz esse amigo, e aí foi gerando uma comunidade. Às vezes a gente já viajou junto, ou no dia tá sozinho, alguém manda lá, alguém tá disposto hoje para fazer algo, estou só aqui em São Paulo. Legal. Então é bem legal, achei isso, a gente criou essa comunidade, e é isso, eu acho que essa mudança foi difícil no começo, mas a partir do momento que eu consegui deixar para trás foi muito bom. E isso era também no nomadismo, porque eu lembro, quando eu cheguei no Marrocos, foi assim, desesperador para mim, porque eu ia ficar 3 meses, e ao mesmo tempo era bastante tempo, pouco tempo, porque tinha muito lugar incrível para conhecer. Eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não ia dar para conhecer tudo. E aí eu tive que adaptar. Eu vou viver o que dá para viver e eu vou ser feliz e aproveitar o que dá para viver. E aí aqui em São Paulo acho que é a mesma coisa, assim, vou viver o que dá para viver e me abrir para as oportunidades da vida também. Então, sempre quando a gente se abre, surge coisas melhores. Eu sou muito prolixa, gente. Muito prolixa. Não, e é muito interessante isso, porque São Paulo muitos consideram um lugar muito solitário, porque é uma cidade grande, também tem pouca cultura, pelo menos no meu contato, de visitar a casa das pessoas, né? Então, no geral, tem muito... Ou você, ou só as pessoas, é um mix. Não, eu também. Eu, por exemplo, se falo isso pra mim, eu penso, sim, é que eu não abro mesmo, é verdade, é o meu jeito. Não é São Paulo, mas eu escuto, eu entendo. Mas eu não é o meu caso. É mais, por isso que eu acho que é mais o tipo das pessoas do que a cidade, mas tem muito disso, porque as pessoas, tipo, não vai ficar recebendo gente em casa, uma vida corrida e tal. E aí, porque no interior é mais normal, você, pelo menos no interior que eu vivia... Era assim, você receber as pessoas em casa era mais comum do que quando eu cheguei em São Paulo, era mais não é um difícil. Evento, né? Era comum você ir exatamente. numa casa no outro. E aí a Sara conseguiu construir essa comunidade de pessoas aí bem diferentes e de se encontrar ali, trocar. Então é possível em todos os lugares construir isso. É muito legal. E ela oferece comida, né? Tem esse negócio também. As pessoas vêm. É muito. Se fala, tem jogo, legal, tem jogo e comida.
Tipo assim, ela foi muito golpe baixo, Tá entendeu? garantida. Gente, é isso. Tem gente que Era já tudo traz que a eu queria. marmita. Fala assim, eu já trouxe Nossa, porque eu sei que vai tem ser nem comida vergonha. boa. Eu sempre faço em dobro, entendeu? Pra garantir a janta e o almoço da pessoa. Tá vendo? Foi golpe baixo, mas deu certo. E aí, se vocês pudessem conversar com uma versão de vocês antes dessa virada que vocês tiveram, que conselho que vocês dariam para vocês mesmos? Eu falaria pra eu ser sempre inteira onde eu estou. Seja inteira no que você está fazendo, que a vida vai abrir as oportunidades e você vai chegar onde você tem que chegar. Então, se você está estudando para o concurso, seja inteira nisso. Mesmo que vai mudar tudo lá na frente, não. Viva esse momento, essa sua fase, em qualquer fase que eu passei, né? Viva essa fase que ela vai te levar para algum lugar. Não se preocupa com o futuro, que vai vir. É o hoje que existe e ser inteira onde você está. E você, Taka? Nossa, eu acho que eu falaria pro meu eu passado ali antes dessa virada o meu moto de hoje, né? Que eu refleti bastante para construir, né, esse moto, né? Então, encaixando as coisas e no final era tudo tão natural, mas eu acho que se eu olhasse para mim passado e falasse, né, para eu continuar me desenvolvendo, para eu continuar fazendo coisa com amor e me esforçando, eu vou atingir os meus objetivos, né, independente de qual seja o caminho, né. Eu acho que essa seria a dica. E eu fiquei pensando aqui que os dois têm profissões extremamente tradicionais. Então, tipo, é médico, advogado e engenheiro. Mudar a carreira é uma... Não, assim, médico, advogado, engenheiro... Taca eu também. Você não sabia? Vamos Não, médico, advogado, engenheiro, todo mundo fala isso. Ai, o que você quer ser? Ou é médico, advogado, engenheiro? E mudar a carreira com profissões extremamente tradicionais é você tirar barreiras que a sociedade tem do que espera de quem fez cada um. Eu fiz administração já, não esperava muito, já achavam que eu tinha vários caminhos, entendeu? Pra mim foi sempre mais leve. Mas eu pensei agora no final, falei, gente, engenheiro, advogado, vai ser o quê? Fez direito? Advogado, fez engenheiro? Vai ser engenheiro? Não tem outra coisa, Mas eu acho sabe? que talvez, mesmo que haja uma pressão mais difícil, talvez a pressão maior para você fazer, mais para você sair, eu acho que são as profissões que mais pessoas saem. Porque é uma profissão assim que muita gente Desistem, você disse? Não, porque todo mundo foi pela pressão. Então, como todo mundo? Porque de ser alguém. eu não vou pela pressão, às vezes, para fazer algum outro curso. Não vou citar nenhum para não parecer nada. Mas assim, não vou pela pressão. Mas agora o direito, tem quem quer e tem quem, tipo, tá na dúvida, vou e faço direito. Tanto que, por exemplo, da minha sala saiu gente que hoje em dia faz manicure, que é tipo dessas nails, tipo, teve gente que saiu e fez medicina, teve menina que saiu e fez odonto. Tipo, cada pessoa foi saindo, foi fazendo uma coisa. Eu achei que teve muita gente que saiu e fez outras coisas. E eu acho que talvez é por isso, porque a pessoa entra, mas claro que existe muita coragem também pra você sair, com certeza. Nossa. Mas metade da minha sala já foi pra outro caminho. Eu achei bem interessante, talvez por causa disso. De ser algo que você entrou pela pressão e não pelo que você tinha talento. Mas deve ser bem difícil. Eu tenho um amigo que falou que tem concurso para advogado, são os melhores concursos. Ele sabe que você gosta de estudar, vai ser ótimo. Só vai, filho. Falou verdade. E para quem tá ouvindo e sente que talvez aí tá pronto para mudar, mas ainda falta coragem, que vocês tiveram de sobra, que conselho que vocês deixariam para essas pessoas? Pra mim é a mesma coisa do ser inteiro, sabe? Porque eu acho que não é muito sobre ter coragem pra fazer algo, é sobre ter coragem, né? É sobre ser você mesmo, assim, você se ouvir. Eu acho que a gente precisa se ouvir. E como você comentou também, Isa, é muito lugar de paz. Então, quando você faz aquilo que você deveria fazer, você tem muita paz. E a paz é muito maior do que o medo. Então, mesmo que dá medo, se você segue esse instinto,
Vale muito a pena. Eu acho que dá medo, tem que ter coragem realmente, porque às vezes você vai tomar decisões que não são lógicas para você, não são lógicas para sua família, não é lógico para quem tá perto de você, mas você tem que sustentar a sua decisão. Acho que é algo muito importante quando também tomar essa decisão de ter coragem, é sustentar ela, porque aí vai vir gente falando, etc, etc. Você tem que sustentar essa decisão para não se deixar abalar. Porque acho que pior ainda do que você tomar a decisão, você se arrepender depois. Então, quando tomar essa decisão, internaliza ela muito dentro de você, antes de você externalizar ela. Porque quando você externalizar, vai ser algo tão natural, que mesmo que alguém fale, não vai te atingir. Ou até mesmo vai ser tão natural que as pessoas vão ser convencidas que aquele caminho ilógico, na verdade, é o caminho mais lógico possível que você deveria seguir. Às vezes as pessoas falam assim, realmente, isso é o mais lógico, você deveria seguir por esse caminho. Mas não é lógico no mundo. Mas você tá tão convicto que você vai abrir isso. E eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente decide ser quem a gente tem o potencial de também mostrar para as pessoas que elas podem ser quem elas são. Em um mundo onde existe uma pluralidade, se todos nós fôssemos nós mesmos, a gente ia ser um mundo muito mais feliz, as pessoas iam ser muito mais felizes. E que, puxando um ponto aqui para São Paulo, eu acho isso incrível, porque aqui tem comunidade para tudo, gente. Às vezes você vai num evento, eu fui num evento medieval, as pessoas vão vestidas de elfos, as pessoas vão ali, lutam batalhas, todo mundo tem sua comunidade. Acho que se todo mundo pudesse fazer isso, se eu quero ser um elfo, quero andar na rua vestido de elfo, anda de elfo vestido da rua, porque a gente tem que ser quem a gente é, e quando a gente é quem a gente é, a gente contribui aí para a sociedade, para a gente mesmo e para ser feliz. Então é isso, sustente quem você quer ser, sustente suas decisões e bola para frente. Legal, então acho que seguindo essa linha de sustentar quem você é, né, e também se conhecer, eu acho que se você parar para pensar como você vai se sentir após tomar essa decisão, né, e como no passado outras decisões, mesmo que pequenas, como que você se sente confortável, né, em tomar as decisões. Eu acho que cada pessoa tem uma forma diferente, né? Então, da mesma maneira que cada pessoa tem uma maneira de estudar, eu sou uma pessoa que eu olho, escrevo, ouço, e se eu não escrever, eu não absorvo tudo que eu estou estudando. Então, quando eu escrevo, eu aprendo muito mais. E eu acredito que para tomar decisões, cada um tem seu jeito também. Sim. Algumas são mais coração, mais intuição, outras são mais racionais, e outros dependem da opinião dos outros, né? Então, acho que o primeiro ponto é você entender quem você é nesse lugar, né? Se você é a pessoa mais racional, se você precisa do suporte das pessoas do seu entorno, às vezes é uma pessoa, é o marido, é o colega, o irmão, são os pais. E depois que você entende esse lugar, eu acho que fica mais fácil, né? Porque você entende o que você precisa avaliar. Então, para mim, que sou uma pessoa que costumo ser muito racional, é escrever no papel o que é o prós e o contra, como eu comentei que eu fiz. E o outro passo disso é discutir com pessoas do meu entorno que serão impactadas pela minha decisão, né? Então, quando eu escrevo as coisas, eu falo, Akemi, o que você acha, né? Faz sentido? Estou deixando de escrever alguma coisa? Teve alguma coisa no passado que me fez pensar alguma coisa diferente? Porque às vezes a gente esquece, sim, né? Sim. E quando você se conhece nesse lugar e sabe disso, então quando eu escrevo e consulto, eu vou lembrar no futuro que eu dei o meu melhor para tomar aquela decisão naquele momento e não se preocupar somente com o entorno, né? Eu acho que o medo vem muito do julgamento, né? E das expectativas, não que você tem, mas que dos outros têm sobre você. E eu acho que a partir do momento que você entende que aquilo é sobre você e não sobre o outro, né? Vai ser bem mais fácil, bem mais leve e até no sentido que a Sarah falou, é muito mais sustentável, né? Até para depois você estar, vamos dizer, com a não consciência limpa, mas com a consciência tranquila que você tomou o caminho que era o melhor para aquele momento. E depois fica tudo muito óbvio, né? O Steve Jobs tem uma frase que eu não sei exatamente como é que é a frase em si, mas ele fala que quando ele
olha para frente, é muito difícil conectar os pontos. Mas se ele olhar o passado, é tudo muito óbvio, né? Muito fácil conectar os pontos que levaram as pessoas até aquele lugar. Então acho que é muito sobre isso também. Que bom que a gente fez essa pergunta. Obrigada, Ai, Inês. sério, Muito maravilhoso. E É eu bem fico bom. muito, muito feliz, assim, dessas conclusões, que é isso que a Isa falou, né? Que a gente tem várias conversas e chega nesse lugar de se conhecer e independe do assunto. E é um dos motivos da gente fazer esse podcast, né? É para que as pessoas possam ouvir histórias, se inspirar e mudar de vida, quem sabe, né, ter aí algum impacto. Então hoje a gente viu que mudar o rumo não é sobre desistir de um plano, é sobre se permitir viver o que faz sentido agora, é coragem, é entrega, é evolução. E de novo, Sara e Taka, obrigada por compartilhar aqui essa história com a gente, dessa jornada incrível, de muita coragem e de verdade, muito obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando mais um pouquinho. Prazer foi nosso, foi muito legal, muito divertido e espero que ajude alguém, né, que esteja ouvindo aí. Com certeza vai ajudar. E você que ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com quem tá precisando de um tico de coragem aí para tomar uma decisão e mudança de vida. E muito obrigada.